Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia alguns meses que eu estava trabalhando como motorista de aplicativo. Minha mulher era diarista e desde que ela tinha passado o meu contato para um casal para quem ela trabalhava, vez ou outra eles me ligavam pedindo que eu fizesse uma corrida. Eles, inclusive, moravam ali mesmo no bairro e de vez em quando, final de semana principalmente, me ligavam para ir levá-los ou buscá-los em algum lugar. E foi numa dessas vezes que me deparei com uma situação inesperada, digamos assim. Eu costumava levá-los a um determinado lugar, mas não fazia nem ideia do que funcionava ali. Era assim uma espécie de chácara. Até imaginei que pertencesse a algum conhecido deles. Só que, para minha surpresa, depois fiquei sabendo que ali funcionava uma casa de swing. Ou seja, troca de casais. Eu sempre parava com o carro ali na entrada e os apanhava no mesmo lugar. Mas juro, nunca desconfiei de nada. Até que um dia, fiquei sabendo desse pormenor e detalhe. Foram eles mesmos que me contaram. Um dia eu perguntei assim, como que não quer nada, quem morava ali naquela chácara, será de algum parente deles? E os dois riram. Se olharam assim, sorrindo, até que ela revelou. É uma casa de swing, Adriano. Olha, eu levei um susto. Sabe, porque, enfim, não estou acostumado. Encerrei o assunto na mesma hora. Não quis saber de mais nada. Eles continuaram rindo. Acho que pela minha vergonha, pelo meu jeito. Olha, fiquei de queixo caído. Porque jamais poderia imaginar. Eu sei que esse tipo de coisa, hoje em dia, é assim, uma coisa natural para algumas pessoas, só que, sei lá, até por criação, para mim nunca foi uma coisa assim comum, natural muito menos. Mas, enfim. Eles ficaram falando sobre a tal da casa e chegaram a perguntar se eu nunca tive curiosidade de saber o que acontecia lá dentro, se não tinha vontade de conhecer, de participar. Olha, eu fiquei bem sem jeito. Imagine, troca de casais. Eles ficaram ali falando um monte. Queriam porque queriam que eu entrasse. Só que naturalmente acabei tirando o corpo fora. Não quero me fazer de santo, né? Senti até uma certa curiosidade, claro, mas, sei lá, fiquei meio sem jeito. Depois, acabei comentando com a minha esposa em casa. Você não vai acreditar onde que eu acabei de deixar aquele casal. Casal? Que casal? Aquele casal para quem você trabalha. Você sabia que eles frequentam casa de swing, que fazem troca de casais? No que falei aquilo, minha mulher se assustou. Fez uma cara, sabe? Até pensei que ela fosse se afogar com o café que estava tomando. Ela ficou, sabe, bem cismada. Eu percebi. Até ela deve ter ficado espantada com aquilo que lhe contei. De repente, ela também não estava sabendo. Depois ela comentou que não tinha muito contato com os dois, já que chegava muito cedo, os dois saíam para trabalhar, aí normalmente iam embora e eles ainda não tinham chegado. Enfim, ela ficou até meio ressabiada. E ainda me deu aquele aviso. Olha lá, hein, Adriano? Você que não quer na conversa desses dois, hein? Não quero saber de você metido nesse tipo de coisa. Aliás, será que não é melhor você parar de fazer corridas para ele? Notei que ela ficou bem incomodada quando eu falei daquilo. Pensativa. Mas, enfim, tudo acabou ficando por isso mesmo. O que eu não imaginava, no entanto, era que algum tempo depois fosse passar por uma situação mais uma, inesperada, do jeito daquela primeira. Lembro que eu tinha ido buscar o César e a Fernanda naquela bendita chácara. Aí, assim que parei com o carro, na frente da casa, o César falou: Puxa, eu estou sem dinheiro aqui para te pagar, Adriano, mas
Eu vou lá dentro buscar, viu? Você me espera aqui um pouco? Ou melhor, você não quer entrar? Falei que esperaria ali mesmo. Só que a Fernanda, ali do lado, insistiu. Ah, que é isso? Entra um pouquinho. É perigoso ficar aqui com o carro parado nessa rua, essa hora da noite. Você não tem medo de assalto? Juro. Eu, sinceramente, não queria entrar. Mas não queria mesmo. Mas a insistência foi tanta que eu acabei concordando. E entrei, até porque estava com um pouco de sede, aí aproveitava e já tomava um copo d'água. Entrei. O César foi até o quarto buscar o dinheiro e a Fernanda me conduziu até a cozinha para tomar água. E sabe, ela me olhava de um jeito tão esquisito. Tomei o copo d'água e quando fui lhe entregar assim o copo, ela inesperadamente segurou na minha mão. Levei até um choque. Até porque não imaginava que ela, de repente, ia fazer aquele gesto. Ela segurou na minha mão. E eu tentei puxar delicadamente, assim, pensando que talvez ela tivesse segurado sem querer, mas não. Ela apertou a minha mão mais forte e perguntou se eu não queria tomar alguma coisa. Um vinho, uma cerveja. Agradeci e recusei. Só que ele então deu um passo à frente. Nossa, você parece tão tenso, Adriano. Relaxa. Não quer mesmo uma bebida? Olha, a verdade é que estava acontecendo alguma coisa de estranho ali naquela casa. O César, por exemplo, ele tinha ido até o quarto buscar o dinheiro para me pagar a corrida, mas estava demorando um monte. Eu ia justamente perguntar sobre ele quando ela se aproximou, quase encostando assim seu corpo no meu, e de um modo inesperado, encostou sua boca na minha. Juro, foi mais um susto. E depois ela ainda me abraçou. Me abraçou com força. Juro, eu nem me mexi. Eu fiquei tão paralisado com a surpresa. Nem os lábios eu mexi. Depois, me olhando nos olhos, ela perguntou se eu já tinha feito menagem alguma vez. E percebendo o meu embaraço, ela explicou. É sexo a três, seu bobo. Você nunca fez? Não tem vontade de experimentar? Juro por Deus que eu nunca tinha feito isso na vida. Repito o que já disse no começo. Puxa, não sei se pela educação que eu tive, mas esse é o tipo de coisa com que eu não me sinto assim confortável. Claro que já tinha ouvido falar, fantasiado até, mas nunca tinha feito. O fato é que essa mulher não saiu de perto de mim. E como o marido dela não voltava lá do quarto com o dinheiro, eu percebi que, sabe, estava por um fio. Eu estava me segurando, mas... Olha, eu amava a minha mulher. Nunca tinha traído em toda a minha vida. E aquela não seria a primeira vez. Mas não seria mesmo. Até porque, vamos convir, o marido dela estava ali. Tudo bem que eles eram acostumados a frequentar casa de swing. E aquilo devia ser normal para eles, mas, sei lá, não era para mim. Não consegui me sentir à vontade. Ela notou a minha hesitação e ainda falou. Vamos lá no quarto. Tá tudo bem, fica tranquilo. O César tá lá, ele... Ela falou aquilo e tentou me puxar pela mão. E foi então que, num gesto rápido, eu me desvencilhei e já fui tomando o rumo da porta. Olha, desculpa, mas eu preciso ir. Diz pro César que outra hora ele me paga, então... Olha, eu só parei de caminhar quando entrei no carro. Juro, eu suava, tremia. Jamais imaginei que fosse passar por uma situação daquelas. Ele já tinha me convidado para conhecer aquela casa de swing,
Mas não imaginei que fossem tentar alguma coisa ali. Repito, eu amava demais a minha esposa. Jamais seria capaz de fazer alguma coisa que a magoasse, ainda menos naquele caso. A verdade é que depois de muito pensar, resolvi conversar com a minha mulher e pedir que ela parasse de fazer faxina na casa daquele casal. Sabe, eram pessoas, assim, muito diferentes de nós e tinham outra cabeça. Eu não queria ver a minha mulher trabalhando num ambiente daqueles. Ela concordou. Sabe que eu estava pensando justamente nisso? Você está certo. Vou falar que não posso mais fazer a faxina na casa deles. Só que tem o seguinte, você também vai ter de parar de fazer corrida para eles. Eles que chamem outro carro de aplicativo. Concordei na mesma hora. O certo era realmente cortarmos relações. Não queria nenhuma proximidade daquele pessoal com a gente. Com a minha mulher, principalmente. Não sei explicar, mas não me senti bem depois daquilo que aconteceu. Nunca comentei nada com a Joelma, né, do acontecido, da tentativa que eles fizeram de me carregar lá para aquele quarto. Até porque não queria que ela brigasse comigo, ou sei lá, ficasse pensando que eu tinha feito alguma coisa de errado. Até porque não fiz. Eles tinham ficado de me pagar aquela corrida. Ficaram me devendo aquela última corrida porque foi aquela coisa de pegar o dinheiro lá no quarto e depois ele não voltou, enfim. De modo que um dia a Fernanda me ligou. Queria que eu fosse buscar o dinheiro, porque eles não gostavam, pelo menos foi o que ela falou, de ficar devendo nada para ninguém. Nessas alturas, eu já tinha recusado uma corrida para eles. Dei uma desculpa e acho que ela desconfiou. Quando ela falou do dinheiro, que era só para pegar o dinheiro, eu fui. Meio ressabiado, mas fui. Já era noitinha quando eu passei. Ela queria que eu entrasse de todo jeito, mas eu não quis. E antes de me entregar a grana, perguntou por que eu tinha fugido da sua casa naquele dia. Eu desconversei, só que ela insistiu. Foi só porque eu te convidei para ir até o quarto? Não, claro que não. Aliás, foi você que pediu para a Joelma parar de vir fazer a faxina aqui em casa? Não, eu não pedi nada, foi ela que decidiu. Mas você contou alguma coisa para ela daquele dia? Claro que não, até porque não aconteceu nada demais. Verdade que não aconteceu mesmo. Bom, então ela deve ter, sei lá, ficou com medo de você acabar descobrindo alguma coisa. Descobrindo alguma coisa? Como assim? Ela sorriu e falou que não era nada. Só que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Não, peraí, você começou a falar. Descobriu o quê? Sabe o que essa mulher falou? Conversa com a Joelma. Pergunta se ela gostou. Gostou? Como assim gostou? Gostou do quê? O que você está querendo insinuar? Se gostou de trabalhar pra gente, só isso. Sabe quando a pessoa fala uma coisa, mas você percebe que ela está querendo dizer outra? Ela ficou me olhando com aquele sorrisinho de ironia, e enquanto eu fiquei paralisado. Peguei o dinheiro e ela me despachou. Imagine como ficou a minha cabeça depois daquele episódio. Será que ele estava querendo insinuar alguma coisa em relação à minha mulher? Porque ela falou, pergunta para a Joelma se ela gostou. Mas sabe, perguntou de um jeito e fazendo uma cara que... E aquela outra coisa que ela falou antes, que a minha mulher devia ter ficado com medo de eu acabar descobrindo alguma coisa, mas como assim? Que outra coisa? Do que ela estava falando? Será que tinha alguma coisa a ver com aquela sacanagem que eles... Olha, eu fiquei tão atarantado. Na verdade, fiquei e continuo
Porque só de imaginar que a Joelma possa ter feito alguma coisa com aquele casal, eu me viro do avesso. Já senti vontade de perguntar para ela, mas tenho medo de, sei lá, de repente, não ter nada a ver e ela se ofender comigo. Na verdade, até tentei conversar com ela esses dias. Só que ela, não sei, mas ela parece que desconversou. Aí se irritou com o assunto quando eu insisti. Não quero acreditar que a Joelma tenha se prestado a esse papel. Imagine. Eu que sou homem, me neguei, saí fugido daquela casa quando aquela mulher tentou me seduzir. Então não dá para acreditar, principalmente porque eu conheço a minha esposa, mas ao mesmo tempo, sabe aquela suspeita, aquela... Já pensei em procurar a Fernanda de novo e fazê-la me contar tudo, tintim por tintim, nem que seja na marra. Se a Joelma fez alguma coisa que não devia, mas... Sabe, não tenho coragem, porque bem no fundo, eu acho que eu tenho medo de acabar descobrindo algo que, sei lá, me faça sofrer. Por isso, preferi tapar o sol com a peneira, como se fala, né? Não dizem que quem procura acha? Achei melhor deixar as coisas assim. Melhor a desconfiança do que a confirmação. Até porque eu não sei o que faria da minha vida se descobrisse que a mulher que eu tanto amo teve coragem de fazer... Olha, eu não gosto nem de falar. De me enganar, de fazer uma loucura dessas que aquela mulher insinuou, porque ela insinuou. Não foi só o que ela disse, a cara que ela fez. Não sei até quando que eu vou, sabe, segurar essa vontade de ter uma conversa definitiva com ela, porque tem hora que aquilo coça, e eu sinto a necessidade de que ela me diga tintim por tintim tudo o que acontecia e me diga com todas as letras que nunca participou de essa coisa ridícula que eles chamam de homenagem de sexo a três. Tenho necessidade, quero perguntar, quero... Só que cadê a coragem? Cadê a coragem, meu Deus? Porque só me falta isso. Vontade eu tenho, necessidade eu tenho. Só que, meu Deus, cadê a coragem?